Salve, salve clã, beleza? Estamos de volta aqui com mais um vídeo e hoje eu quero trazer aqui uma resenha, um comentário assim possivelmente a HQ que eu considero mais valiosa pra mim, que é a mais importante pra mim, que eu mais gosto de ter na coleção, que é o primeiro volume do Ônibus do grande Wolverine. Acho até que eu já fiz um videozinho menor quando ainda nem gravava pro YouTube, botei no Instagram. Mas resolvi falar de novo. E resolvi até também porque a minha leitura do momento é justamente o volume 4 dessa coleção dos Ônibus do Wolverine. E é até uma leitura mais demorada, né? Não só pelo tamanho, mas eles não saíram aqui no Brasil ainda. Torço muito para que um dia a Panini traga. Às vezes não da mesma forma, com os mesmos compilados, mas pô, que tem o homem dos Wolverine, acho que ele merece. E então, ou seja, é em inglês. Então assim, querendo ou não, tem uma dificuldade maior. Às vezes você lê ali a mesma coisa algumas vezes, dependendo ali, você até pesquisa, né? Não sou tão fluente em inglês, mas não deixa até de ser um bom treino também, né? Fica a dica aí. Um incentivo para quem quer aprender inglês é comprar HQ em inglês. Caso você goste também de HQ, né? Lógico. Mas aí, então, resolvi falar aqui do primeiro. Eu vou falando aí do segundo, terceiro, até para tentar encaixar justamente para eu falar do quarto assim que eu acabar. Que aí fica bacana, fica completinho, né? A coleção. E assim, cara, até uma primeira comparação. Eu não sei se é decisão editorial da Panini ou se é coincidência do maioria dos ônibus da Marvel deles, a capa ser completamente preta. Porque esse aqui no caso é a sobrecapa, né? Tem aqui padrão de todos os ônibus, pelo menos a maioria que eu já vi, tem as histórias aqui atrás da sobrecapa, né? As histórias que estão dentro do volume. E aqui você tem até o mesmo desenho da sobrecapa. E atrás uma variante. Enquanto que o outro da Marvel, por exemplo, vou pegar aqui o do Homem-Aranha. Esse aqui da Panini mesmo, né? Você tem a sobrecapa aqui, legal, bacana. Tem aqui as histórias atrás. E aqui ele é todo pretão. Assim, eu não sei se às vezes esse aqui lá nos Estados Unidos também é assim. Aí a Panini tá só respeitando, né? Ou se foi uma decisão editorial daqui mesmo, mas pelo menos todos da Marvel que eu tenho, com exceção da Aniquilação, todos da Marvel tem essa a capa, o encardanado ele é todo preto. Então já é uma diferença aí que eu achei bem legal, né? Aqui você tem toda a capa aqui de Eu Wolverine, aqui como eu disse, meu variante, só que é mais limpo, né? Não tem nenhum título nem nada. Então muito, muito, muito bonito. E quero começar falando o porquê que eu falei, porquê que é a mais valiosa pra mim, porquê que é a que eu mais gosto e tal. Não é por questão financeira, a mais valiosa porque foi a mais cara. Até porque não foi. Acho que tem outras que foram mais caras que essa. Mas, justamente, assim, é por conta de uma junção de fatores, sabe? Primeiro, é claro, é do meu personagem preferido, né? Esse aqui vocês já estão calvos de saber. E, além disso, acho que eu já até comentei isso em outros vídeos, quando surgiu a oportunidade, surgiu o assunto. Mas eu acho legal você ter ali, aqui não é menosprezando o trabalho da Panini ou de qualquer outra editora brasileira, muito pelo contrário, eles fazem um serviço fantástico, maravilhoso. Mas é legal você ter na sua coleção uma que veio diretamente da Marvel. Você não teve uma intermediária ali, seja ela qual for. Então, pô, é interessante. Eu tenho um HQ que veio da Marvel mesmo, sabe? E aqui compila grandes histórias do personagem, grandes histórias do Wolverine. E além disso tudo, algo que eu também já mostrei aqui e é algo que eu quero aumentar esse ano, já é uma HQ, um ônibus, né, autografado aqui, nesse caso aqui pelo Roy Thomas. Roy Thomas, que ele é hoje em dia acreditado
até uma polêmica, mas ele é acreditado como um dos criadores. Tem polêmica envolvendo se... porque ele era editor-chefe na época. Editor-chefe da Marvel na época que o Wolverine foi criado. Mas aí tem justamente esse debate se deveria mesmo dividir os créditos do Len Wein e o John Romita Sr. com o Roy Thomas e tal. Mas enfim, fato é que hoje em dia ele é acreditado. Quer nós gostamos ou não. Mas vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho aqui do cadernão mesmo, aqui, do Omnius. É um compilado, cara, tem mais de 1000 páginas, então assim, é um bitolão mesmo. Tem muita coisa aqui, muita coisa. E uma coisa interessante também, diferentemente do próprio aqui do Homem-Aranha que eu peguei, que eles pegaram justamente uma fase de 2 artistas aqui atrás do personagem, no caso o David Michelini e o Todd McFarlane. Esse do Wolverine, o primeiro, né? Ele não contém aqui apenas a história de um único... as HQs escritas por um único autor ou um único artista, um desenhista. Aqui estão compiladas de várias histórias com vários artistas atrás das histórias, sabe? Seja roteirizando, seja desenhando, arte finalizando, enfim, vai variando muito. E o que, na minha opinião, confesso, admito a vocês que eu nunca cheguei a pesquisar, até vou, pensando aqui, agora vou dar uma pesquisada, vou ver se eu descubro, mas acho que o critério aqui para selecionar essas histórias foi justamente a ordem cronológica do Wolverine, do Logan, não a ordem de lançamento das HQs, a ordem cronológica. Eu fico um pé atrás justamente porque a ordem cronológica deveria começar pela origem, a origem do Wolverine, que já saiu no início dos anos 2000, não sei quando que foi quando que lançou o Omnius da primeira vez, mas acredito que foi bem pra frente, acho que não foi na época por volta de 2000, 2002 não. E só que não tem essa história aqui. Mas começa pelo programa Arma X, que seria algo ali das primeiras aventuras, vamos dizer assim, do personagem. Porque você não tem muita história antes disso, que é justamente ele com as garras de osso. Às vezes você pode ter um flashback ou outro e tal, mas alguém que explorou essa vida antes da Adamantium mesmo, eu acho que a mais famosa ali é justamente a HQ Origem, que não tá aqui. Mas se a gente deixar ela de lado, até porque é outra história que, apesar de ser legalzinho e tal, mas tem uma certa polêmica aí por trás, daqui pra frente, você vê os acontecimentos até de certa forma cronológicos mesmo. E já antes de falar os acontecimentos, são, na minha opinião, as melhores histórias do personagem. E aqui tem um compilado das histórias, não só as melhores, na minha opinião, mas com certeza das mais importantes. Quem gosta do Wolverine, cara, eu não quero ler uma história, quero ler várias assim, onde que eu consigo encontrar várias histórias para eu conhecer o personagem. Não tem volume melhor do que esse aqui. Não, simplesmente não tem. Porque vamos lá, a gente começa aqui pela cara, acabei de falar, pela Arma X, que é justamente o programa ali canadense implantando, né, na verdade, o Adamantium no Wolverine. Logo em seguida, você tem aí a sua primeira aparição, que é a Incrível Hulk número 180, 181 e 182, que é quando o Wolverine aparece para confrontar ali não só o Hulk, mas o Wendigo também. Depois você tem a história do Eu Wolverine, que foi sua primeira HQ solo e, na minha opinião, a melhor história do personagem, que é encabeçada ali pelo Chris Claremont e pelo Frank Miller. Logo em seguida, você tem ali o casamento dele, junto com a Mariko, que é justamente a deixa ali de Eu Wolverine. Tem uma história do X-Men logo em seguida, que seria o casamento deles. Depois você tem ali o crossover, vamos dizer assim, a participação do Wolverine com a Kitty Pryde, envolvendo histórias também no Japão, envolvendo Yakuza, muito bacana. E depois você tem ali uma história bem divertida, bem legal, do Wolverine com o Homem-Aranha. Tem um Wolverine com o Capitão América também. Tem mais um encontro ali com o Hulk.
E um pouco mais pra frente, você tem o início da grande fase do Wolverine, do personagem, lá no Principado de Madripoor. É talvez a sua fase mais longeva nos quadrinhos ali. Começou ali pelo Chris Claremont e o John Buscema. Depois foi assumido, não nesse volume, mas no volume 2 já tem os roteiros do Larry Hama. E, cara, é a mais, com certeza a mais famosa, a mais longeva, assim, fase do personagem, sabe? E é muito, 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 muito massa. É quando ele adota ali a alcunha de Caolho. Torço muito para o estúdio fazer uma action figure dele como Caolho. Né? Justamente, acho que esse ano é o ano que ele tem mais chance, né? Que é a comemoração. Inclusive, eu até comprei recentemente, chegou ontem. 2 Funkos, que é da comemoração de 50 anos, aqui do Arma X, esse aqui do velho Logan. Quem sabe se continuar essas. Se for nessa lógica, né, de ordem cronológica do personagem, lá na frente, no volume, sei lá qual do ônibus, tem a história do velho Logan, né? Porque essa é bem no futuro, né? Então, assim, cara, não existe material melhor para você conhecer o Wolverine, para você conhecer. Cara, literalmente a sua origem nas HQs, não origem, né? Origem nas HQs, qual foi a sua primeira história, a sua primeira história solo, o evento mais marcante na vida dele, que foi o da Arma X. Então, cara, toda a construção do personagem, toda a essência, a forma que ele é, como nós conhecemos ele hoje, você vai encontrar aqui. Foram criado e muito bem desenvolvido aqui, cara. E assim, além do Chris Claremont e do Frank Miller, que eu já falei, tem histórias justamente do Len Wein, que é a sua origem, do Barry Windsor Smith, que é quem está por trás ali de tudo, não só de roteiro, mas de arte finalização da história da Arma X. Deixa eu ver aqui mais aqui alguns famosos. Len Wein, Jim Olsen, Peter David, que é a história dele com o Hulk, aparece aqui também, não a primeira, mas a segunda que eu falei mais pra frente. A gente tem algumas contribuições aqui do Todd McFarlane, John Buscema eu já falei, Jim Lee, enfim, George Pérez aqui como colorista. Cara, é um compilado de gente talentosíssima por trás desse material. Já adianto, dos 3 volumes, do quarto, já envolvendo aqui o que eu tô lendo, esse aqui é o meu preferido, é o que eu mais gosto, justamente que tem essas histórias fantásticas, fantásticas, fantásticas do Wolverine. Eu quero, esse material aqui vai ficar ainda mais valioso para mim, porque na CCXP desse ano eu quero pegar o autógrafo do Chris Claremont aqui, junto com o do Roy Thomas, e quem sabe não vem algum outro artista, se não esse ano, mas em outros. Obviamente, artista que tenha história, alguma participação aqui no ônibus e eu consiga pegar o autógrafo dele também. Então, cara, cada vez mais a intenção é deixar esse volume aqui pronto pra. Cara, não é encadernar, mas pra enquadrar. Enquadrar assim, falar assim: ó, tá completo, isso aqui é obra-prima, ninguém mexe, ninguém toca, ninguém respira perto. Porque. Nossa, cara, esse aqui dá vontade de ler de novo, sabe? Eu ainda vou ler de novo. Já li algumas histórias aqui, justamente porque isso aqui é um ônibus, né? Então você vai lendo tudo que tá aqui, mas às vezes você lê uma história que tá aqui dentro ou fora, material solo. Por exemplo, tá saindo aí a saga do Wolverine. É a saga escrita pelo Larry Hama. Eu já li ela no material no volume 2. Já li ela, inclusive, se eu não me engano, a coleção histórica do Wolverine tem parte dela também. E vou ler de novo, porque, porra, é bom pra caralho. Então, é sempre bom relembrar algumas vezes. E uma curiosidade. Tô folheando aqui, tá justamente na história do Wolverine com Homem-Aranha. A primeira vez que aquela famosa frase todo mundo sabe, todo mundo conhece, até quem nunca viu Homem-Aranha já escutou: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A primeira vez que essa frase foi atribuída ao Tio Ben, não a primeira vez que ela foi dita, mas que ela foi atribuída ao Tio Ben, justamente aqui numa lembrança do Peter Parker, foi nessa história. Ele justamente num dilema ali, pensando e tal,
Ele falou assim, nossa, quando isso acontece, vem direto a frase do tio Ben. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Então, pô, não deixa de ser muito interessante, né? Então, aí um ônibus tão importantíssimo, não só pro Wolverine, mas pro Homem-Aranha também, né? Porra, foda pra caralho. E é isso. Eu não vou falar das histórias aqui. Aqui, muitas histórias eu já falei. E eventualmente vou falando também, mas daí da história específica. Aqui eu quis falar mais do material mesmo. Cara, se você tiver oportunidade, vai atrás. Isso aqui, pra mim, vale ouro. É muito, 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 muito bom. Cara, é excepcional. Excepcional. Vale a pena cada centavo. Fechou? Então, vamos ficando por aqui. Curte o vídeo, comente, compartilhe e se inscreva caso você seja novo aqui. Fechou? É nóis, até mais.